Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: é por meio do arrependimento e da confissão de culpa que temos comunhão com Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós entendemos o nosso pecado. E isso vem através da presença do Espírito Santo. É como se uma luz tivesse aceso no meio da escuridão e eu pudesse ver toda a bagunça que eu realizei durante a minha vida toda. E ao invés de admitir a culpa, eu sempre culpava as pessoas, eu sempre queria ter a razão e eu sempre falava tudo aquilo que me vinha na cabeça e tudo aquilo que estava dentro do meu coração, sem me importar com as consequências das minhas palavras, nem se aquilo era verdade, nem se aquilo estava certo ou errado. Porque quando nós vivemos longe de Deus, a nossa moralidade, ela é inexistente, como se cada circunstância coubesse uma pessoa diferente. Porém, a maioria das pessoas encontra Jesus através da onde? Da igreja. E existe um problema na igreja. Por quê? Porque as pessoas elas estão lá aprendendo ainda. Então, quando eu chego lá, se eu não tenho maturidade espiritual, se eu não conheço a palavra, fica difícil eu avaliar o que está acontecendo ali dentro. Se aquelas pessoas elas estão indo lá por Cristo, se elas estão indo lá buscar companhia, se elas estão indo lá buscar um marido, um relacionamento, buscar a cura, buscar a bênção. Então assim, fica totalmente distorcido aquele ambiente. E nós pegamos as referências que nós temos. Vemos uma pessoa lá na frente orando em voz alta e se exaltando, isso e aquilo, e achamos que aquilo é o normal. Por quê? Porque está dentro da igreja. E Jesus ele deixa claro que haveria falsos mestres e falsos profetas. E eu preciso ter essa capacidade de discernir, essa sabedoria dentro de mim. Eu preciso ler a palavra de Deus dentro de casa. Eu não estou indo na igreja para receber algo. Eu estou indo lá para louvar, eu estou indo lá para ajudar, muitas vezes acolher as pessoas. Só que cada igreja tem sua regra, cada igreja tem a sua doutrina e cada um segue aquilo que acha que está certo. O importante é que dentro da nossa vida existam frutos. Eu tenho que olhar e ver que os frutos do Espírito Santo estão dentro de mim. Senão a minha religiosidade, a minha religião tem alguma coisa errada e está conflitante com a palavra de Deus. Porque é impossível a gente estar no meio da luz e não conseguir ver nada. Eu tenho que começar a ser sincero, eu tenho que observar os meus sentimentos, eu tenho que observar o meu comportamento. E nós falamos ontem sobre o pecado, como ele afeta a nossa vida, porque dá uma falsa sensação de que eu tenho o controle, mas chega na hora de fazer eu vejo que eu não tenho o controle de nada. Mas graças a Deus, graças a Jesus Cristo, é o nome ao qual nós procuramos, é a história de quem nós conhecemos, é o exemplo a quem nós seguimos, é o Espírito ao qual nos acolhe, a qual nos ensina, a qual nos capacita. Então vai sempre ser através do comportamento de Jesus que nós vamos aprender o que agrada a Deus e o que desagrada. E o Novo Testamento está repleto de ensinamentos, ao qual nós devemos olhar, observar e ver se não acontece na nossa vida ou se não somos nós fazendo aquilo. E se sou eu que estou fazendo algo que é errado, eu tenho que me arrepender e entender por que eu deixei o diabo controlar a minha mente daquele jeito. Então eu posso ser uma pessoa, entre aspas, religiosa, mas a minha religião não valer de nada. Porque o final da minha religião tem que ser o quê? Amor. Tem que ser o quê? Perdão. Tem que ser louvor ao Senhor. Eu tenho que ser servo de Cristo, eu tenho que pregar a mensagem, eu tenho que ajudar outras pessoas. Eu não me converto para minha casa, eu me converto para o Senhor, para que eu possa fazer parte da obra de Deus.
Porque o reino de Deus está na onde? Está dentro de nós. Se a gente vai lá em Lucas 18, versículo 9 a 12, a palavra do Senhor ela diz assim: Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Quem está conversando conosco aqui? Jesus. E o que eram as parábolas? As parábolas eram comparações que Jesus fazia, as quais nós só podemos ter o discernimento através do Espírito Santo, porque se eu não tiver o Espírito Santo, eu vou tentar olhar aquilo no literal. Então, quando Jesus está falando de sementes, as sementes que caem na beira do caminho, por exemplo, ele está falando de sementes? Não, ele está falando da palavra de Deus. Então ele compara uma coisa que é visível para que nós possamos entender algo que é invisível. Porém, o funcionamento de ambas é semelhante. Então Jesus ele estava contando uma parábola, ele estava fazendo uma comparação para mostrar o que para aquelas pessoas? Para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Eram pessoas orgulhosas. E às vezes nós fazemos isso por vaidade. Eu acho que porque eu leio a palavra de Deus, ou porque eu conheço o Senhor, porque eu frequento a igreja, porque eu sou batizado, eu tenho o direito de me sentir maior do que as outras pessoas que ainda não adquiriram talvez a sabedoria que eu tenho. Ou será que o que eu tenho é sabedoria ou é religiosidade? Então Jesus ele está dizendo, olha, presta atenção nisso que eu vou ensinar para vocês, comparem com a sua vida e veja se você não tem nenhum desses traços dentro de você ou se você já fez alguma dessas coisas alguma vez. Dois homens foram ao templo para orar. Temos 2 pessoas. Só que são 2 pessoas que viveram uma vida totalmente diferente. A primeira pessoa que ele vai colocar dentro dessa história é um fariseu. Então, sempre que você ouvir a palavra fariseu, pode trazer para os dias atuais em qualquer denominação religiosa, seja católica, seja evangélica, seja da congregação cristã, batista ou adventista, qualquer uma que tenha a base em Jesus, a base na Bíblia, na palavra de Deus. Então os fariseus seriam esses. E a segunda pessoa que ele colocou dentro do templo era um cobrador de impostos. Em outras traduções, um publicano. E o que era isso? Pensa que lá eles estavam escravizados. Então beleza. Alguém via lá cobrar os impostos deles e eles eram obrigados a pagar aquele imposto. Então ninguém gostava dessas pessoas porque muitas vezes eles acabavam explorando, porque eles tinham soldados do lado dele, eles podiam pedir o que eles queriam e as pessoas elas eram obrigadas a pagar. Então ninguém gostava dessas pessoas. Então a gente colocou 2 pessoas. Uma que, entre aspas, teoricamente seria uma boa pessoa, porque é uma pessoa da igreja, e às vezes essa é a visão que nós temos, se uma pessoa da igreja ela é uma boa pessoa, e o outro é um cara que está ali, que prejudica as pessoas, que nitidamente ninguém gosta dele, e essas 2 pessoas entraram dentro do templo para orar. Então estão dentro da casa de Deus, procurando o Senhor, e isso vai mostrar muito, sabe o que? O relacionamento que essas pessoas têm com Deus, a razão que elas entram dentro daquele templo. Então o Senhor ele continua dizendo, 2 homens foram ao templo para orar. Lembrando que orar é conversar com Deus. É me rasgar, é me abrir, é deixar o Senhor ver o que existe dentro do meu coração. Não é ficar repetindo as mesmas palavras, ficar repetindo aquilo que já disse, mas é abrir os meus pensamentos. Claro que é muito mais fácil eu ficar repetindo aquilo que já foi dito. Eu não preciso ter comunhão com Deus, eu não preciso de renúncia, eu não preciso de nada. Teoricamente, mas vai trazer algum fruto para a minha vida? Não vai. Não vai trazer ganho nenhum.
Deus não quer alguém que decore, Deus quer alguém que viva aquilo que ele fala. Então, desses dois homens, um era o fariseu, que era o nosso querido religioso dos tempos atuais, e o outro era o cobrador de imposto. Pode trazer para os dias atuais alguma pessoa que, às vezes, outras pessoas possam não gostar. Vamos pegar com essa polarização política, seja o cara do outro espectro político que você não gosta pelas escolhas que ele faz. E sempre vai existir rivalidade, porque nós vivemos num mundo onde existe uma batalha espiritual. Vão ter pessoas que estão com a mente controlada pelo Espírito Santo, vão ter pessoas que estão com a mente controlada pelo diabo. Eu não estou aqui para condenar ninguém, nem tenho tipo de capacidade nem nada, porque o Senhor não nos formou para isso. A única coisa que o Senhor disse é: podem amar à vontade, podem perdoar à vontade, podem ajudar à vontade, isso vocês podem fazer. Passou disso, deixa comigo que o Pai resolve. Então nós temos que ficar sempre dentro daquilo que Deus nos permite fazer. Então tem duas pessoas orando, e ele vai começar abrindo a primeira oração, como se estivesse abrindo os pensamentos, olhando o comportamento. Eu não sei a forma que você ora, mas Deus gosta que a gente ora quando entra no silêncio do nosso quarto e ninguém nem sabe que a gente está orando, ninguém nem sabe que a gente está louvando. Essa é a forma que agrada a Deus, porque Ele sabe que nós não estamos fazendo aquilo pelas pessoas, mas por Ele. O fariseu ficou de pé e orou sozinho. Então ele se colocou num lugar onde todos podiam vê-lo e começou a orar sozinho. Não pediu a permissão de Deus, não pediu a companhia de Deus, não pediu a comunhão de Deus. A gente sempre começa uma oração porque, se eu fosse pensar no engajamento, teoricamente os 9 segundos do começo, 10 segundos, eu deveria já pôr alguma coisa. Mas não. Eu faço questão que Jesus esteja todos os dias. Entendendo que eu me coloco na presença de Deus, serve justamente para a gente colocar um limite. Não é para ser só aquilo, não, daqui em diante. Por isso que não tem problema nenhum você começar a tua oração num Pai Nosso e depois continua conversando com o Senhor, mas não é só aquilo. Então eu prefiro gastar o tempo do começo, onde teoricamente seria o tempo importante, o tempo do engajamento, né, para quem é mais ligado em internet, colocando uma oração, colocando o Senhor ao nosso lado, do que eu sair sozinho nessa jornada. Porque se não for por Deus, não vale a pena. Se for para o Senhor não estar conosco, não vale a pena. Então o fariseu, ele ficou de pé e começou a orar sozinho, dizendo: ó Deus, eu te agradeço, porque eu não sou avarento. Então é como se ele não fosse uma pessoa egoísta. Então ele está ali meio que se exaltando as qualidades que ele tem. Eu não sou avarento, nem sou desonesto, nem imoral com as outras pessoas. Você acha que tem alguma pessoa que ela vai se colocar lá para orar e vai ficar falando o contrário? Ela já pensa que ela é uma boa pessoa. Só por ela ser fariseu e o outro coitado ser um cobrador de imposto, ele já acha que ele é melhor. Então ele já está trazendo características para quê? Para expor o pecado da outra pessoa. Olha, eu não sou desonesto, viu? Olhando meio de ladinho assim, eu não sou desonesto, não. Eu não sou avarento, eu não fico pegando dinheiro dos outros, tipo, dando uma indiretinha. Nem sou imoral com as outras pessoas. Como se o pecado do outro fosse livrar a minha condenação do meu pecado. Cada um há de se haver com os seus próprios pecados. E não vai ser o expondo o irmãozinho. Sabe o que ele está fazendo aqui? A mesma coisa que a Eva fez, a mesma coisa que o Adão fez, quando Deus perguntou: vocês comeram o fruto proibido? Ai, foi a mulher que tu me destes. Ai, foi a cobra que me enganou. Adiantou colocar a culpa no outro? Não adiantou nada. Então essa característica que a gente tem de querer culpar as pessoas pelos nossos erros, ela não funciona com Deus. Então eu colocar o pecado dos outros na sala, eu não sou eu que bebo, você desculpa porque eu não bebo, eu não uso drogas, olha aqui, olha, eu não sei o que... Cara, isso não é para Deus, não significa nada. Não significa nada. Porque isso é o mínimo. É o mínimo, eu não preciso expor as outras pessoas para parecer que eu sou melhor. Os humilhados serão exaltados. O que esse cara está fazendo? Ele está se exaltando. Agradeço também porque não sou como este cobrador de impostos.
já foi lá, pôs o dedão na cara do cara. Olha, agradeço porque eu não sou um viciado em drogas. Olha, agradeço porque eu não sou um bêbado. Agradeço porque eu não vivo chapado. Agradeço porque eu não sou uma prostituta, um ladrão ou uma pessoa que tem algum desvio sexual. Cara, eu não preciso falar nada dessas coisas. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. E quem faz errado sente o errado dentro da alma. Não adianta a gente querer falar, ai, mas... Cara, não tem como dar desculpa. Não tem. As pessoas, elas não vivem chapadas à toa. É porque é insuportável viver longe de Deus. E eu falo isso com a maior naturalidade, porque eu já tive do lado de lá por muito tempo. Eu não acreditava em Deus, era militante do contrário. E eu paguei o preço por isso. Não vale a pena. Não vale a pena. É muito melhor estar do lado do Senhor. Independente do que a gente passe, é muito melhor passar do lado do Senhor. O Senhor sempre vai nos consolar, o Senhor sempre vai nos dar sabedoria, mesmo que aconteçam injustiças, mesmo que aconteçam coisas que às vezes dentro da nossa cabeça a gente julga que não deveria estar acontecendo, mas em tudo Deus está nos ensinando alguma coisa. Sempre que eu passo pela tribulação amando, com certeza eu aprendo algo novo. Eu aprendo a ter mais paciência, eu aprendo a ter mais esperança, eu aprendo a confiar no Senhor, porque senão não vale a pena. Passar por essa vida brigando, xingando, batendo boca, discutindo, quem que aguenta ficar fazendo isso o tempo inteiro? Cara, as pessoas que estão perto de nós são sempre as mesmas. Se você olhar a nossa família, você pode escolher bloquear, mudar de cidade, fazer o que for. Mas se você é o problema, onde você for, o problema vai com você. E a gente sempre acha que é o ponto de eu achar a pessoa certa. Mas como que eu posso achar a pessoa certa se eu sou a pessoa errada? É a síndrome do Jonas, aonde ele for, fugindo do chamado dele, ele vai levar a desgraça junto com ele. E o nosso querido fariseu, né? Nosso querido religioso, ele foi lá e jogou o irmãozinho na fogueira. Falou, eu não sou que nem esse cara não. E eu vou mostrar pra você ainda a minha diferença. Jejuo 2 vezes por semana. Olha, vou na igreja 3 vezes por semana. Trabalho na célula. Sou ministro da Eucaristia. Glória, eu ajudo a abrir a igreja, eu toco, eu sou do ministério, eu gosto da palavra, eu sou levita, parece que a pessoa avô, não parece? Sou levita aqui da igreja. O que isso significa? Nada. Sou batizado, sou filho de pastor, minha família é religiosa, minha avó prega. O que isso significa? Nada. E ele tá jogando lá, jejum 2 vezes por semana. Jejua por quem? Jesus na palavra, ele deixa muito claro. Se a gente for fazer jejum, ninguém nem deve saber que a gente está fazendo jejum. Nem deve saber. Ninguém pode desconfiar do que nós fazemos, nem do bem que nós fazemos para as pessoas. Quando a gente dá alguma coisa para alguém que a nossa mão direita não sabe o que a esquerda faz, nem que o nosso melhor amigo fique sabendo. Então, tudo que Deus faz de bom não é para se exaltar, é para que o nome de Deus seja exaltado. E te dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Ó, paga o dízimo ainda. Esse é porreta mesmo. Esse daqui o pastor gosta. Esse é cabra macho mesmo. Esse é sapato de fogo. É cajado. É varão. E aí, é vaso. O que significa isso? Nada. Mas na cabeça dele, que é religioso, isso tem algum valor e vira competição. Não, porque eu fico em jejum. Não, porque eu acordo todo dia porque assim o Senhor me chama. Não é por vaidade, não é por mérito, não é porque não tem ninguém. A maior parte do tempo não tem ninguém. Só tem as pessoas que o Senhor coloca para evangelizar, as pessoas que estão já na minha vida, vocês que escutam o Devolução, a gente é uma família. A gente só tem uma outra, a gente não tem mais ninguém. Mais ninguém. Mas Deus está em todos nós. E assim nós nos tornamos irmãos, e assim nós nos tornamos uma família. E tá tudo bem. E nós vamos tentando cooptar as pessoas para perto de nós, para junto do Senhor. Então, já ouvimos o nosso querido fariseu orando, agora vamos ver o restante. Se a gente for lá em Lucas 18, versículo 13, 14, 18 e 19, a palavra do Senhor ela diz assim: Mas, o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu, batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que foi este homem e não outro que voltou para casa em paz com Deus.
porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Então, continuando a parábola, Jesus ele começa a contar como o cobrador de imposto começou a orar e já vê o comportamento. Enquanto um ficou de pé, sozinho, o que o outro fez? Ficou de longe. Ele não teve coragem. É a mesma história do centurião, quando ele encontra Jesus e diz: Olha, o soldado está doente lá, você não vai lá para curar ele? E ele diz para o Senhor: Ó Senhor, Jesus já tinha aceitado ir na casa dele e falou: Olha, você não precisa ir lá. Eu estou debaixo da autoridade e quando eu dou uma ordem, os outros obedecem. Eu não sou digno de que o Senhor entre em minha morada, mas basta uma palavra e eu serei salvo. Meu empregado será salvo. E assim foi feito. Jesus elogia a fé que essa pessoa tem. Então ele de longe, ele nem levantava o rosto para o céu. Sabe quando você não tem coragem? Ou quando você está arrependido, ao invés de você ficar encarando as pessoas como se você fosse alguém superior, você sabe a insignificância da sua vida, você tem consciência que você fez o mal com o tempo que você tinha, com o poder que você teve. Se você descobrir o tamanho da maldade das pessoas quando você dá poder para elas, você não faz nem noção até onde as pessoas elas podem ir sem entender nem o mal que estão fazendo. Nem o mal que estão fazendo. E no fim, tudo dá risada, tudo acha que é engraçado, tudo acha que é legal. Nem levantava o rosto para o céu e batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, porque eu sou pecador. Ele precisou explicar alguma coisa? Ele precisou ficar enumerando os pecados dele? Ele sabia que ele tinha feito errado. Isso é com o tempo. Quando eu sei que eu fiz errado, eu aprendo a ficar quieto, eu aprendo a ficar em silêncio, eu aprendo a aguentar as consequências. Sabe, eu aprendo, porque eu não quero mais viver aquilo. Não vai ser através do grito, não vai ser através do xingo, não vai ser através da acusação, não vai ser através de cobrança, não vai dizendo o que você devia ter feito, o que não fez, o que o outro fez, o que o outro é esperto, o que não vai ser se comparando com ninguém. É olhando para Deus, de longe, e dizendo: Senhor, me perdoa, eu não fiz certo. Me perdoa, Pai, porque eu não fiz certo. Essa é a primeira parte da reconciliação com Deus. Sabe o pecado que nós falamos ontem? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço sim. Isso só sai com confissão de culpa, com arrependimento. Esse é o começo de tudo. Essa é a porta que nós abrimos e a primeira luz chega e começa a entrar dentro daquele quarto escuro. É o arrependimento. Enquanto você coloca a culpa nos outros, enquanto você coloca a culpa nas circunstâncias, a sua vida ela nunca vai mudar. Mas quando nós começamos a nos arrepender e entender o tamanho da maldade que nós fizemos, aí as coisas elas começam a mudar. E Jesus terminou dizendo: agora eu vou fazer uma pergunta para você. Se você tivesse que escolher, agora nós estamos no programa de jurados aqui, você é o jurado do céu, tá? Jurado do programa do reino. Qual dessas duas pessoas você acha que Deus aceitou a oração? Foi daquele que era religioso, que fazia jejum, que pagava o dízimo, que já se rotulava como alguém da igreja? Ou foi um do povo que ninguém gostava? Quem que você acha que Deus escolheu? Qual você escolheria? Pelo seu senso de justiça, qual você condenaria e qual você absolveria? Será que nós iríamos soltar Jesus de Nazaré ou nós iríamos soltar Barrabás, baseado na palavra? Eu afirmo a vocês que foi este homem e não outro que voltou para casa em paz com Deus. Então o cobrador de impostos, a pessoa que ninguém gostava, ficou em paz com Deus. Por quê? Porque ele não tentou dar uma desculpa, ele não tentou ficar ali se exaltando, não puxou a carta: você sabe quem eu sou, você sabe quem eu sou, sabe? Sabe o meu sobrenome,
Sabe de onde eu vim? Sabe o que eu tenho? Não, ele não falou nada. Não falou nada, não abriu a boca. Só pediu perdão. E reconheceu que ele era pecador. É assim que nós chegamos em comunhão e encontramos a paz com o Senhor, não é dando desculpa. Se eu preciso explicar, eu já fiz errado. Eu só preciso pedir perdão. Deus sabe o que eu fiz. Você sabe a intenção que você fez. Você sabe o que aconteceu. Você sabe. Agora, você querer convencer as pessoas para ter a razão vai mudar o quê? Deus continua sabendo. A questão é quem volta para casa em paz com Deus. Não é o religioso. É o pecador, que se admite pecador. E talvez você não tenha encontrado a tua paz porque você é religioso. Você só faz o que a religião manda. Nunca o teu coração diz. Tá sempre engasgado de chorar. Tá sempre desanimado, tá sempre desiludido. Nós falamos sobre tudo. Não é por falta de falar, porque a gente fala, hein? Vai, fala bastante. Incentiva a ler, incentiva a conversar com Deus, evangelizar, louvar o Senhor, cantar. A gente incentiva, porque é isso que precisa ser feito. Comunhão é presença, relacionamento é gastar tempo. A gente ama tudo aquilo que nós gastamos tempo. E aí a gente vai continuando lento, porque na nossa cabeça as pessoas elas são boas. A gente tem uma visão que todas as pessoas elas são boas. Se ela não for uma desgraçada, entendeu? Que me fez algum mal, muito mal, eu acho que todo mundo é bom. Não, é uma pessoa boa. A gente confunde educação com bondade. Existem pessoas educadas. Mas será que no momento de escolher, ela vai fazer o que é certo? Será que nós temos essa capacidade de ser leais, de ser gratos, de ser fiéis? Pedro, quando teve que falar que Jesus disse que ia ser crucificado, ele, não, nós nunca vamos te abandonar, não. A hora que ele viu que prenderam o homem lá, pronto. Você é amigo dele? Eu não sou, não conheço e nem sei. Você imagina se tivesse rede social, a mulher vira com o celular e fala, mas você segue ele aqui nos Instagram? Parece que você curtiu um vídeo do TikTok dele. Você vê a loucura? É loucura. Porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Então eu tenho que chegar com humildade para Deus, eu tenho que chegar com respeito, não é dando carteirada, é me colocando no pior lugar do mundo, porque se o Senhor ele for me levantar, ele vai me levantar, ele me coloca no lugar certo. Eu não tenho que chegar escolhendo o meu lugar, já achando que, olha Senhor, o Senhor é obrigado a me dar essa bênção, não, eu mereço isso porque o outro tem, eu também quero. Não funciona assim. Certo líder judeu perguntou a Jesus, olha que passagem interessante, para você pensa que é uma boa pessoa, que é o tema da parte de cima. Essa parábola é para aqueles que pensam que são bons. A pessoa chegou, um líder judeu, bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Então ele chegou em Jesus e chamou Jesus do quê? De bom e fez uma pergunta para ele. Olha como Jesus ficou fisgado em uma das palavras que ele disse. E qual palavra foi essa? Bom. Jesus respondeu, por que me chamas de bom? Jesus não aceitou o título de bom. Não parece um tanto quanto estranho? E a gente sai falando que o outro é bom, que eu sou uma pessoa boa, que eu sou trabalhadeira, que eu sou bom nisso, que eu sou bom... Jesus não aceitou o título de bom. Você sabe por quê? Olha o que ele vai falar. Só Deus é bom e mais ninguém. Então, todas as vezes que nós fazemos algo de bom, ou algo bom, é por quê? Porque nós estamos em união com Deus. E por isso nós devemos agradecer ao Senhor. Se nós não estamos com Deus, não existe nada de bom que esteja em nós. Eu posso mentir, eu posso enganar, eu posso iludir, ou a minha bondade ela pode ser condicionada. Eu sou bom enquanto é dos meus interesses. Quer um exemplo disso? A pessoa ela vai lá, ela casa, tá com a outra pessoa, tira foto, leva o drone filme, passa o véu e entra a aliança, sai rodando, e aqueles vestidos, aquela loucura ali dentro, é festa e não sei o quê. Beleza, vai passar um tempo dentro da novela. Jesus não voltou para casa com o casal, só voltou o casal aos seus sonhos, né? E aí? Aí não tinha
perdão, não tinha amor, não tinha nada. Aquela pessoa que era a melhor pessoa do mundo se torna a pior pessoa. Os dois viram inimigo mortal e vai pra justiça e briga e quer tirar tudo um do outro e não suporta, inventa história e é isso. E fala que não aproveitou, que a outra aproveita, que o outro é não sei o quê, e vira aquele rolo. E aí, é bom? É bom enquanto é do interesse. Porque depois que não é, mesma coisa, irmão, vai lá, morre, divide a herança, é aquele brigueiro por causa de herança. Até na palavra fala, a pessoa chega em Jesus e fala: Senhor, fala pro meu irmão dividir a herança comigo. Então, a nossa bondade, ela é feita de circunstância, ela é feita de interesse. A de Deus não. E Jesus não aceitou o título de bom, nós também não podemos. Nós somos bons enquanto o Senhor está conosco. Se Ele não tiver, não espere mais. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa nos fazer arrepender de todo o nosso coração, que nós possamos confessar para o Senhor toda a nossa culpa com humildade, para que assim nós possamos voltar em paz para a nossa casa, para que a nossa vida ela possa ser um retrato da misericórdia de Deus, da graça do Senhor e do amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.